Boa tarde, então, sou a professora Denise e hoje aqui de novo com o professor Gabriel e a professora Marli, nós damos continuidade à leitura e discussão do texto sobre história, memória, história e poder, a implantação dos meios de comunicação no Brasil. Na aula passada, no nosso vídeo anterior, Gabriel falou sobre a implantação da imprensa, do jornal no país. Então, a gente soube que foi a partir da chegada da família real portuguesa ao Brasil, fugindo do Napoleão, que estava ameaçando invadir a França, né, que o equipamento, o maquinário para impressão chegou no Brasil e a impressão foi permitida. Né? Então, quando a corte permite que haja um primeiro jornal no país. O primeiro jornal aqui, né, na verdade, não é publicado aqui, é publicado em Londres, né, que é um jornal de oposição, e aí a Gazeta do Rio de Janeiro começa aqui no Brasil a ser produzida como uma espécie de jornal oficial, uma espécie de diário oficial, onde saíam notícias, saíam informações, em grande parte de caráter administrativo relacionadas ao governo. Então, o Gabriel falou sobre os jornais de oposição que começam a circular. E a oposição da oposição também, uma reação do governo e de seus aliados. Hoje, a gente vai começar a discutir a história do rádio. Vocês leiam no texto, porque no texto vocês vão ter vários outros nomes, vocês vão ter títulos de publicações, vão ter jornalistas importantes, né? Isso é um outro aspecto interessante da gente pensar, porque no século XIX, no Brasil, não existia ainda a figura do jornalista como um profissional. Né? Então, eram escritores, eram políticos, eram pessoas que tinham algum acesso à escrita que publicavam esses jornais, esses periódicos. Não havia ainda, como há hoje, uma profissão regulamentada. Tá bom? Bom, então, no século XIX, a gente viu um pouco, e está no texto trabalhado um pouco mais, a discussão sobre a implantação do jornal no Brasil. A gente faz um pequeno salto agora para o início do século XX, para 1922, quando acontece no país a implantação oficial do rádio. E eu passo a palavra, então, agora a Marli. Marli vai explicar para a gente um pouco mais sobre isso. Marli, por favor. Bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bom? Saudade de vocês já. Também espero que estejam com saudade nossa e de ler textos novos, que são bem interessantes, aliás. Nós estamos trabalhando agora com a história da implementação dos meios de comunicação no Brasil, jornal, rádio, TV, né? E vamos fechar o capítulo com uma leitura sobre telenovela, que é muito importante. É um formato que deu uma cara para o país, né? Não só nacional como internacionalmente, nós somos reconhecidos internacionalmente pelas telenovelas produzidas. Hoje eu vou falar para vocês como se deu o processo de implantação do rádio no país e os contextos em que os meios de comunicação de massa se consolidaram, bem como explicar um pouquinho para vocês as relações de poder historicamente produzidas até os dias atuais que estão por trás dessa criação do rádio, ok? O texto ele constitui uma pesquisa realizada pela professora Denise, uma coleção de jornais microfilmados do século XIX e revistas raras sobre o rádio do acervo da Biblioteca Nacional, a partir dos registros históricos que ela lá encontrou. Tá? Isso é importante para que vocês aprendam que como a história, a pesquisa histórica é importantíssima e vai contar muito sobre os meios de comunicação no Brasil e a gente pode aprender muito com ele para entender como produzir a notícia hoje, né? Como fazer no jornalismo hoje. Então, em 1922, como estratégia para expandir mercados, a empresa norte-americana Westinghouse enviou 2 estações de emissoras de rádio ao Brasil, como experimento. Aí surgiu a primeira vez em que o rádio foi gerado no nosso país. Até 1924, no entanto, foram feitas várias transmissões e emissões experimentais. A primeira fase do rádio, de 1925 a 1934, foi impulsionada pelos ideais de Roquete Pinto, com objetivos culturais com público composto pelas classes mais abastadas da época. Né? Nesse meio tempo, a gente vai ter o golpe de 1930, onde o rádio desenvolve-se rapidamente, superando o cinema como instrumento de cultura de massa. Olha só que interessante. E a imprensa como meio publicitário, ao transmitir futebol e programas de música.
né? Ele caiu no gosto do brasileiro e ele superou outros veículos de comunicação que já estavam constituídos, né? O controle ideológico do rádio pelo Estado serviu de impulso à radiodifusão. Aí vocês podem pensar que contraditório, né? Como que o rádio cresce tanto em um período onde ele está sob o controle do Estado? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essa fase para vocês, tá? Detalhando um pouquinho como que foi esse período do Vargas e o que aconteceu com o rádio nesse período. Então, a segunda fase, ela vem em 1940, com o Estado Novo, onde os meios de comunicação passam a ser incorporados ao patrimônio da União, vindo o rádio a ter importante papel educativo, principalmente pelo conteúdo das letras das músicas divulgadas, que enalteciam o trabalho em detrimento dos compositores populares, que celebravam à época a malandragem como forma de contestação ideológica. Olha como ele já vem com todo um aparato por trás para desmistificar, desconstruir aquela ideia, né, da malandragem, que era uma forma de protesto mesmo ideológico, né, contra a forma como o governo demandava suas políticas públicas, e surgem novas formas de se pensar a estrutura do rádio, a estrutura noticiosa do rádio e de entretenimento. Em 1940, Vargas estatiza a empresa jornalística, cujo modelo de administração passou a ser ditatorial, período do Estado Novo. Tá? Então, Gilberto de Andrade passou a ser o responsável, foi o jornalista escolhido para ser o responsável pela rádio, né, nacional e pelas empresas afiliadas. Então, ele manteve o quadro de pessoal, descartou a burocratização, integrou a Rádio Nacional ao país, respeitou a variedade de usos e costumes regionais, por isso ela cresceu tanto nas regiões brasileiras, a riqueza da língua, a música, com a criação de programas muito atraentes para todos os públicos, e implantou o gênero teatral mais popular à época. Quem já ouviu falar de radionovela? É fantástico. Se vocês tiverem oportunidade, baixem aí pela internet para vocês ouvirem uma radionovela, verem como é interessante a construção, como que o imaginário ele é tão requisitado para que vocês possam, nesse processo de absorver, de assistir, de ouvir uma radionovela, né? Então, objetivando a qualidade do elenco, Gilberto de Andrade vai adotar prova para os candidatos e expandir novas funções na radiodifusão educativa, né? Então, mais que um meio de comunicação, a radiodifusão trazia um novo meio de expressão de novas ideias que exigiram trabalho de equipe, com a participação de vários profissionais e o surgimento de novas funções no rádio. Foi a época de ouro, onde o rádio cresceu muito, né? Então, a emissão ela passa para ser para todo o território nacional e ela é realizada por meio de transmissores de ondas curtas para levar a programação para todo o país e para o exterior. Houve um incentivo financeiro e disponibilização de recursos para o crescimento da radiodifusão nesse período. Ela, no entanto, ela existia, todo esse investimento, todo esse aparato, ele foi criado para legitimar os aspectos da ideologia defendida pelo Estado Novo no país, né? Então, mas felizmente o projeto implantado por Gilberto de Andrade conseguiu ludibriar até certo ponto o DIP e os censores, pois contava com o apoio incondicional de Vargas para a implementação do projeto. Conforme João Severino diz, que é um pesquisador muito interessante da área do rádio, nenhum político brasileiro inspirou maior número de composições do que Getúlio Vargas, em um total de 42 canções de vários gêneros musicais. Olha só que legal, que bacana, né? Ele era uma personagem, era um cara que sabia utilizar o rádio como um instrumento para propagar a ideia do Estado Novo.
e ele, ao colocar na direção um profissional que estava interessado em pensar as melhores estratégias para incentivar e trazer novos públicos para o rádio, ele acabou investindo e fazendo com que a radiodifusão crescesse mesmo durante esse processo tão difícil como foi o Estado Novo, né? Então, a rádio era administrada de forma colegiada nesse período, o que era inédito para o sistema radiofônico à época, né? A escolha dos contratados era realizada de forma coletiva e houve um estímulo muito grande à criatividade dos artistas e produtores que ajudaram a alargar os estritos limites colocados pelo DIP, que era um instrumento de censura e propaganda do Estado Novo. Então, mesmo dentro desse processo, como esses profissionais conseguiram até certo ponto, né, trabalhar de forma a levar a informação, levar o entretenimento ao público e fazer a rádio crescer da forma como ela cresceu e assumir, né, o local de destaque no país enquanto veículo de comunicação de massa. Tem uma outra curiosidade, que depois a gente vai falar um pouquinho mais para vocês, que é sobre as rádios, as novelas. Foram ao ar de 1943 a 1945, a transmissão de 116 novelas pelo rádio, todas elas articuladas no decorrer da programação diária do rádio, espetáculos organizados para o entretenimento da população. Então, como vocês podem observar, nesse período, o rádio se consolidou em termos culturais e comerciais, se expandindo para todo o território nacional. Bem, por hoje é essa a história do rádio que a gente trouxe para vocês, né? Para falar um pouquinho de como esse veículo de comunicação surgiu e de como ele se consolida no país. Por isso que é muito importante esse corte para esse período, porque foi muito importante para o rádio no Brasil. E a partir das próximas aulas, nós vamos trazer para vocês, nós vamos falar sobre a televisão e outros veículos de comunicação, assim como vamos falar para vocês um pouquinho sobre a telenovela. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia e uma boa leitura. E lembrem-se, o texto é extremamente fluido, é muito gostoso de ler. Vocês vão utilizar esse texto nas próximas 2 aulas, na próxima aula ainda. Vocês utilizaram esse texto com o professor Gabriel quando vocês trabalharam a questão do jornal. Comigo hoje, na história sobre o rádio. E o Gabriel volta com esse mesmo texto para trabalhar com vocês sobre a televisão. Tá? Preparem-se, então, para a próxima semana, para a próxima aula. Um abraço a todos e muito obrigada.